Oi, morcegas, tudo bom? Ai, eu tô muito nervosa. Então, bem, se vocês abrirem o canal, vocês vão perceber que esse é meu primeiro vídeo e que eu não tenho noção nenhuma do YouTube e tal, e que eu sou completamente nova. Ai, eu tô muito nervosa. Ai, assim, vai parecer uma gravação ridícula, gente. Sorry, guys. Mas enfim, gente. Eu me produzi toda pra fazer esse vídeo. Eu acho que eu nunca fiz uma maquiagem tão detalhada assim na minha vida. E olha que eu faço cada maquiagem doidona. Mentira, eu falo como se eu fizesse maquiagem artística. Mas tipo, essa foi a maquiagem mais detalhada que eu fiz. Eu me produzi toda pra fazer esse vídeo. E enfim, bem como vocês leram, vai estar aí no título, né? Eu vou mostrar como que eu cuido do meu cabelo. Por quê? Porque meu cabelo é algo bem difícil assim de cuidar, porque ele tem tanto progressiva e progressiva sem formol, que todo mundo diz que é horrível pra, tipo, progressiva sem formol e descolorante não dá certo. E eu tenho justamente os dois. Eu tenho progressiva sem formol, que é o adequado, né? E descolorante. Então eu vim aqui justamente pra mostrar pra vocês. Tô gravando esse vídeo justamente pra mostrar pra vocês como é que eu faço pra cuidar desse cabelo, porque é algo que não é pros fracos. Não é pros fracos cuidar desse cabelo, porque duas químicas que eu fiz assim, duas químicas, esse cabelo é de Chernobyl, sabe? Então, enfim, vocês vão ver como que faz pra cuidar de um cabelo radioativo, pra, caso vocês quiserem, vocês também conseguirem cuidar de um cabelo assim. Até bom, gente, primeiro eu vou começar falando dos produtos que eu passei no cabelo. Quais são as químicas? Quanto à progressiva, eu não sei. Porque eu faço progressiva em salão e eu não sei quais são os produtos que a minha cabeleireira ela usa. Mas a única coisa que eu sei é que é progressiva sem formol. E eu recomendo que vocês passem progressiva sem formol. Por quê? Primeiro, porque progressiva com formol é proibida pela Anvisa, gente. Então, se acontecer de escorrer no seu olho, você tá ferrado, tá ligado? Mas também eu recomendo você usar progressiva sem formol, porque ele demora assim mais pra pegar no cabelo. Eu lembro que quando eu comecei a passar progressiva, eu passei progressiva pela primeira vez com 9 anos. Mas só que daí, tipo, com 10 teve a pandemia e tal. Aí parei de passar progressiva porque não tinha condição de estar indo na cabeleireira pra retocar a progressiva. Aí eu fiquei com o cabelo natural, né? Mas só que daí, depois da pandemia, 2021 e tal, eu voltei a passar progressiva no cabelo. Então é muito tempo, né? São 5 anos que eu tô passando progressiva no cabelo sem parar em nenhum momento, sem dar um tempo pro cabelo natural. E quando eu comecei a passar progressiva, o cabelo, ele não ficou liso completamente. E o meu cabelo, a curvatura dele, eu acho que era um 3A, algo assim. Eu acho que 3A ou 3B, não, acho que 3A é muito aberto. Eu acho que era um 3B, talvez. Mas enfim, ele era bem cacheadinho. Não chegava a ser um super cacheado, quase crespo, mas ele era bem cacheadinho. E ai, eu tava trazendo a cadeira pra frente nesse momento. E ele era bem cacheadinho, então demorou um pouco pra o efeito da progressiva sem formol funcionar. Eu acho que foi tipo, em umas 3 progressivas, ele ficou liso do jeito que ele tá. E então, tipo, é só questão de ter paciência, porque o efeito não vai ser imediato, assim como a descoloração. Em muitos cabelos, a descoloração não vai abrir num tom claro.
E tem muita gente que faz no impulso e faz uma outra descoloração logo após descolorir a primeira vez e estraga o cabelo. Mas é a mesma coisa com progressiva. Você não pode passar progressiva tudo de uma vez, esperando que vá ficar super liso imediatamente. E, sabe, você não pode ter o imediatismo, essa palavra, você não pode ter um imediatismo. E, assim, muita gente se frustra com progressiva sem formal por conta disso, mas é o mais saudável para o seu cabelo, pra não quebrar ele. Mas, enfim, é só ter paciência que o cabelo vai ficar bem bonito. E, sem querer me achar, todo mundo pensa que meu cabelo é liso natural. Então, vai com tudo, porque eu sinto que progressiva com formal dá aquele efeito liso, escorridão, sabe? Que a pessoa vê e percebe que claramente é progressiva. Então, é o que eu recomendo, progressiva sem formal. Além de que a lei diz, é melhor você passar só progressiva sem formal. Mas só você ter paciência, porque se você não tiver paciência, seu cabelo vai pro caco, né? Independente de qual química você vai passar. E, enfim, agora o pó descolorante, eu fiz essa descoloração em casa. E ele ficou assim, bem amarelinho, com só uma descoloração. Como eu fiz pra ele ficar muito claro, cara, nesse caso eu não fiz nada. Você também tem que ter uma questão de genética. Meu cabelo é bem escurinho, dá pra perceber, né? Porque aqui é a parte natural dele. Ele é bem escuro. Vocês estão vendo, né? Ele é um castanho quase preto. Mas daí, sempre que eu faço alguma coisa que clareia assim, ele abre o tom muito rapidamente. Até com progressiva. Sempre que eu ia retocar minha progressiva, ele sempre clareia, tipo, pra um tom. Se eu conseguir achar foto, eu coloco aqui. Ele sempre clareia pra um tom mais clarinho, sabe? Ele fica um castanho médio, assim, com um fundo levemente loiro, douradinho, sabe? Não tô dizendo que eu fico loira quando eu faço progressiva, tô dizendo que ele fica com um fundo levemente dourado. Então, o meu cabelo, ele abre pra um tom claro muito facilmente, mas tem cabelo que é mais complicado. Mas enfim, ele abriu pra esse tom que eu chuto que seja um tom 9 na primeira descoloração. Mas nem todo cabelo vai abrir pra esse tom. Então você tem que tomar cuidado também quando você for fazer a sua descoloração pra não dar caquinha, né? Mas enfim, o pó descolorante que eu usei é esse aqui da Yamaha. Eita, tô ao contrário. É esse aqui da Yamaha. Calma, eu vou tirar esse negócio aqui pra mostrar pra vocês. Ai, meu Deus, tá saindo pó. Ai, meu Deus, tem pó aqui atrás. Ok. Esse pó descolorante aqui da Yamaha. O pó ametista é o que eu recomendo você passar se o seu cabelo for muito escuro e tiver progressiva, que é o caso do meu. Então, o que eu recomendo você passar. Ele abre até 8 tons. Mas eu acho que dependendo, pode abrir até mais, porque o meu abre pra um tom 9. Mas enfim, ó, vocês podem ler aqui. Abre até 8 tons. E enfim, é o que eu recomendo pra vocês. Tem aqueles, platinado, pó azul e tal. Pó de ácido aí lá, e hialurônico você não passa de jeito nenhum se tiver progressiva. Eu não recomendo vocês passarem esses outros pós sem serem o pó ametista. Por quê? Porque o pó ametista, além dele ser mais passivo assim para cabelos escuros, ele também não tem ácido na composição. Qual é o problema do ácido na composição? Se você tem progressiva sem formal, nesse caso, né? Se você não tiver, é ótimo, né? Você pode passar qualquer coisa que tenha ácido. Mas se você tem progressiva sem formal, você não pode passar ácido de jeito nenhum nesse cabelo. Você não pode passar nada que tenha muito ácido na composição. Pode ser um pouquinho acho que até vai. Mas se tiver muito, não dá. E eu digo isso por experiência própria. Porque eu fui passar uma vez uma máscara da Elseve, se não me engano. Da Elseve. E, tipo, os produtos da Elseve, ele tem muito ácido na composição, sabe? Então, foi algo que acabou danificando meu cabelo levemente. Ele começou a cair muito. Foi terrível. Eu fiquei com medo de ficar careca. Lembro até que uma semana depois eu fui na cabeleireira e ela
dizer, por que seu cabelo tá caindo tanto? E eu não sentei ideia nenhuma e a cabeleireira não falou merda nenhuma, mas daí eu mudei pra outra e ela explicou que é por causa que os produtos da Elseve, eles têm muito ácido na composição e que não é algo que faz bem para um cabelo alisado com progressiva sem formol, porque progressiva sem formol, a composição dela é feita principalmente de ácido. Então você já tem muito ácido no cabelo. E se você passar mais ainda, vai prejudicar ele. Então, por isso que eu recomendo você passar o pó descolorante da ametista, da Yamaha, ametista, pó descolorante da ametista do Steve Universo. Se vocês passarem pó descolorante da Yamaha, o roxo da ametista, por quê? Justamente por causa disso, do ácido que eu expliquei. Então é realmente o melhor, tanto para cabelo escuro, tanto para cabelo que é alisado, com progressiva sem formol. Se a sua progressiva for com formol, você tá completamente errado, mas se for o caso, você pode passar os outros de boa, creio eu, né? E eu falo isso falando como se meu cabelo tivesse ficado perfeito, mas ele também ficou meio cagado quando eu descolori. Mas não danificou muito, porque, gente, ter corte químico é um negócio muito, muito complicado. Porque você tem o teu cabelo, né? Aí você tem a estrutura do cabelo. Eu esqueci mais ou menos como é. Aí tem lá no meio que é tipo o núcleo do cabelo. Ali é a vida do seu cabelo. Se acontecer do seu cabelo abrir, a cutícula do seu cabelo abrir tanto a ponto de chegar no núcleo, significa que o teu cabelo morreu. Tá ligado? Eu vi isso numa cabeleireira no TikTok, falando assim, parece rico. Mas é realmente sério. Se chegar no núcleo do teu cabelo foi pra Eve. Mas é muito difícil tu conseguir chegar nesse núcleo. Tu tem que passar muita química pra conseguir destroçar o cabelo assim. E é algo bem difícil. Tu tem que ser um doido que vai ficar passando toda hora química. Isso aí já é algo meio doido. É bem difícil você conseguir ter um corte químico. Mas acontece do cabelo ficar elástico, ficar seco, meu, ficou seco, tão seco. Vocês não têm noção, ficou uma palha. E... Enfim. Mas daí, o que você faz quando descolore o seu cabelo e ele ficar desse jeito, ficar elástico e seco igual o meu ficou? Você, assim que você for lavar o seu cabelo, quando ele tiver molhado, sabe, da descoloração, assim que ele tiver molhado... Calma. Assim que você molhar o seu cabelo e pra tirar o pó descolorante, você faz lá, você passa o shampoo, condicionador. Na verdade não, você não faz essa ordem, né? Shampoo, condicionador. Você vai, passa o shampoo e tal. Aí depois você passa ou uma máscara de hidratação ou de reconstrução. Eu fiz de hidratação, mas eu acho que o mais adequado seria reconstrução, com base em nada. Com base em nada. Baseado em baseados, porque eu só tô tirando isso do cu mesmo. Eu não tenho nenhuma base pra dizer isso. Mas as máscaras que eu uso de hidratação e reconstrução, também tem o de nutrição, mas meu de nutrição acabou. É o da Lola. Muita gente julga o da Lola, mas no meu cabelo ele age bem. Então, se no meu cabelo ele age bem, eu vou recomendar ele. Mas eu acho que pra muita gente não dá, acho que por ser um cabelo que não é alisado, porque eu acho que, pra mim, na minha concepção, o produto da Lola é melhor pra cabelo alisado. E se você não tem um cabelo alisado, eu acho que não vai dar muito certo o produto da Lola. Enfim, ó, esse aqui é o de reconstrução. É um potinho bem pequenininho, mas só que quando você, tipo, pega ele, passa na mão, espalhar, assim, você vai ver que ele vai se... Esqueci a palavra, se distribuir na mão bastante. E também tem aqui o de hidratação, ó. E o meu de nutrição acabou. Mas pra mim o melhor é o de reconstrução. De reconstrução deixa o cabelo bem perfeitinho.
Já o de nutrição eu acho meio... sabe, não curto muito não. Quanto aos produtos que eu passei no cabelo, na pós-descoloração, na pós-química, assim, eu fiquei fazendo cronograma capilar, né? Aí eu fiquei alternando assim, hidratação, porque a hidratação foi o que eu passei primeiro, né? Eu falei, hidratação, reconstrução e nutrição. Aí eu fiquei alternando assim e tal. Eu recomendo que você... eu recomendo que você faça esse processo, tipo, de 3 em 3 dias, sabe? De lavar o cabelo. No meu caso, não me julguem, eu lavei o cabelo de 1 em 1 semana. Mas, vou me justificar. É porque quando eu fiz meu cabelo, eu já tava muito tempo sem retocar progressiva. Aí eu tinha que passar chapinha direto na raiz do cabelo. E esse era um processo que demorava em um nível que, meu Deus. Então, ficava muito chato ter que ficar lavando num período de tempo curto pra hidratar ele e tal, pra fazer do jeito certo. Então, eu lavava só uma vez na semana, pra eu ter que passar chapinha só uma vez na semana. Não sigam o meu exemplo. E ainda passava fonte de calor. Também tem isso, ainda passava fonte de calor. Então, não sigam o meu exemplo. Façam do jeito correto. Lavem de 3 em 3 dias. Ou menos, de acordo com o que o seu cabelo se comportar melhor. No meu caso, é de 3 em 3 dias. O shampoo que eu passava era da Pantene, shampoo e condicionador, era da Pantene de queratina. Porque sempre que você passa uma química, é bom que você reponha a queratina, porque como vai danificar o cabelo e tal, vai remover queratina do seu cabelo. E é bom você passar o de queratina. Mas, tipo, depois de seu cabelo deixar de ficar danificado, seu cabelo ficar bom, não precisa não, sabe? E agora, nesse momento, eu não tô usando o de queratina. Eu tô usando também da Pantene, esse aqui, o de bambu. É o de bambu? É o de bambu. Porque ele nutre e cresce, ó. Não sei se dá pra ler, mas tem aqui dizendo, nutre e cresce. E eu achei até bom porque o meu potinho de nutrição acabou, né? Então, como ele faz a pulsão de nutrição, então tá ótimo. E também faz crescer, ele tem óleo de rícino na composição. Rícino, é rícino que fala? Eu acho que é rícino, né? Ou é ricino? Ricino, rícino. Enfim, ele tem óleo de rícino na composição, que todo mundo sabe, né? Que faz crescer e tal. Porque eu tô querendo deixar meu cabelo crescer, porque eu cortei ele curtinho no começo do ano, mas eu já enjoei já. Eu enjoo muito rápido dos cabelos que eu faço. E também tem aqui, ó, o condicionador que faz a mesma função, né? Não literalmente a mesma função, mas é do mesmo negócio de bambu. Como eu disse, seu cabelo vai ficar muito seco. Como seu cabelo vai ficar muito seco, é bom que você passe óleo também, porque senão vai ficar uma palha e vai ficar ridículo. E eu passo óleo também da Pantene. Eu sou viciadíssima na Pantene, cara. É a minha marca favorita. Esse é de queratina. Eu sou viciadíssima na Pantene, porque Pantene é uma marca perfeita para cabelo alisado. Não tem ácido e deixa o cabelo perfeitinho, perfeitinho, perfeitinho. É uma marca muito boa para cabelo alisado. Tem outras marcas também, assim, que são boas, claro que tem. Mas eu acho que no meu cabelo, e creio que outros cabelos também, assim como o meu, Pantene é perfeito, cara. Pantene é perfeito. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer pra Pantene, sinceramente. Eu nunca achei que Pantene ficou ruim no meu cabelo. Uma coisa que eu quero avisar é... Não acreditem em toda coisa que você vê na internet. Falando assim, tô sendo até meio hipócrita, né? Até porque eu tô postando esse vídeo na internet e falando sobre cabelo e tal. Mas não segue toda a dica que você vê na internet pra cuidar desse cabelo. Por quê? Quando eu fui pesquisar como cuidar do cabelo pós-coloração, tinha muita dica falando pra fazer uma acidificação no cabelo. Se eu não soubesse que cabelo alisado não pode passar
coisa com muito ácido, imagina a merda que isso poderia ter feito no meu cabelo, sabe? Então, você toma cuidado com o que você tá vendo na internet. Porque fazer acidificação no cabelo realmente ajuda. Se o seu cabelo só tiver descoloração de química, mas se o seu cabelo tiver progressiva, assim, formal, o seu cabelo vai cair. Seu cabelo vai cair. Então não segue essas dicas. Fazer acidificação, passar vinagre de maçã, porque tem ácido. Cara, não faz isso se você tiver cabelo alisado. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma experiência traumática com a máscara da Elseve por conta disso. Mas enfim, gente. É esse o vídeo. Eu não faço mais nada além disso. Falando assim, até parece pouco, né? Mas realmente é algo que dá um trabalhinho, sabe? Assim, na prática. Mas se você seguir essas dicas, assim, poxa, seu cabelo vai ficar bom, vai ficar bem chuchuzinho, igual o meu, bem lindinho, sabe? E ele ficou bem hidratadinho. Mas eu quero constatar apenas uma coisa, que o meu cabelo, ele é muito forte, sabe? Meu cabelo, ele aguenta muita química e tal. Ele tem uma fibra grossa. Então, ele não tem essa tendência a ficar estragado tão facilmente. E olha que ficou estragado. Então, ó, toma todo o cuidado do mundo. Se você puder, eu não pude, né, procurar cuidado profissional para fazer essa descoloração, porque cabeleireira aqui na região que eu moro, cabeleireira assim que faz esse tipo de coisa, é muito caro. Eu já vi gente cobrando para fazer isso aqui a partir de R$300. Isso aqui eu fiz por uns 70, considerando a água oxigenada e tal. Água oxigenada, pó descolorante. Inclusive, eu esqueci de falar da água oxigenada, meu Deus. Deixa eu só falar. Deixa eu só terminar de falar o que eu tava falando. Enfim. Se você puder procurar um profissional e tal, se você tiver o dinheiro também, porque às vezes você pode até ter o dinheiro, né? Pra pagar R$300 pra fazer uma mecha de uma franja. Mas procure sempre ajuda profissional, se você puder. E se você não puder, tenha muito cuidado, porque é uma questão que pode, tipo, acabar com o seu cabelo, sabe? Realmente tem esse risco do cabelo cair. Tem gente que fala assim, num tom de brincadeira, o cabelo vai cair e tal. Mas realmente tem esse risco do cabelo cair. Então toma todo o cuidado do mundo quando você for fazer isso. Principalmente se você tiver duas químicas, que é o meu caso. O seu cabelo for radioativo, de Chernobyl. Enfim, a questão da água oxigenada é da mesma marca. Eu comprei na Shopee, né? Porque veio os dois juntos, da Yamaha, ametista, é a mesma coisa. Enfim, você passa água oxigenada de 30 volumes. Por quê? 10 e 20 volumes não clareia quase nada. Se for clarear, vai ficar aquele tom alaranjado feio, sabe? E 40 volumes vai danificar muito o cabelo. Não passe em água oxigenada de 40 volumes. Senão, seu cabelo vai ficar uma palha, vai ficar todo elástico, horrível. Não passe em 40 volumes. Só se o seu cabelo for muito forte e não tiver química. Talvez, nesse caso, 40 volumes preste. Mas eu não recomendo você passar 40 volumes de jeito nenhum. Passe 30 volumes, é o mais adequado. Vai dar um efeito clarinho no seu cabelo. E vai ficar bom, sabe? Vai ficar bom. 30 volumes é o perfeito, ideal. Não vai danificar muito o cabelo. Ele danifica assim, obviamente, mas não vai danificar nesse nível. Enfim, eu acho não, tenho certeza que chegamos no fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. E espero que vocês sigam também, porque são dicas bem boas, sabe? Tipo, ajudou muito no cuidar do meu cabelo. E, enfim, se vocês forem fazer isso, boa sorte, porque dá um trabalho. E eu espero que o cabelo de vocês fique lindo, maravilhoso, perfeito e bem chuchuzinho quando vocês acabarem. Enfim, tchau, morceguinhos.